os quase cristãos. Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo número 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Lá você vai encontrar a descrição de uma das parábolas de Jesus, usando a sua metodologia de ensinar por comparações, usando os fatos da vida, os fatos do dia a dia, as ilustrações da própria natureza, e assim sucessivamente. Mateus, capítulo 13, verso de número 24. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí o verso de número 36 continua com a explicação agora desta parábola que Jesus contou. Então, despedindo as multidões, verso 36. Despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Pediram a Jesus explicação. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho de Deus. É o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ajude-nos, ó Senhor, a ouvirmos Tua palavra nesta manhã. E dá-nos para isto ouvidos para ouvirmos. E coração receptivo para guardarmos e praticarmos a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Esta parábola do joio e do trigo, tão conhecida por todos nós, Jesus deixa muito bem explicada. Tem novidade, diz ele. Tem novidade. Mostra aos seus discípulos a realidade de uma seara bonita de trigo, e logo no meio daquele trigo havia umas plantas muito parecidas com o trigo, e que eram sementes malignas, porque eram sementes que foram lançadas, semeadas pelo maligno, como diz o próprio Jesus, e que no meio do trigo não serviam para nada. Aquele joio era um elemento que não serviria para, misturado com o joio, fazer parte de qualquer alimento, qualquer refeição, qualquer farinha, qualquer preparo. Era um elemento estranho àquela seara.
E Jesus explica muito bem, dizendo: o filho do homem semeou a boa semente, mas o filho do maligno lançou o joio no meio do trigo. Os discípulos logo se notaram aqui, ficaram preocupados, disseram: então, Senhor, dá para a gente aqui a orientação, para a gente logo ver o que fazer com isto. E aí Jesus explica. O pessoal pediu para o dono da seara para arrancar, enquanto crescia o trigo, arrancar o joio. E ele disse: não façam isso. Não façam isso. Deixa para o final a separação. Em outras palavras, joio e trigo devem conviver, todos eles juntos. Esta é uma tremenda realidade, contada por Jesus, relacionada com o reino de Deus. Que Jesus falava exatamente sobre isso. O reino dos céus, dizia ele, é semelhante a um homem que plantou a boa semente. Assim é o reino. Então, a igreja de Deus aqui não é o reino de Deus. Aqui é a comunidade chamada Comunidade da Graça, composta de filhos de Deus, trigo, e também joio, gente que não conhece a Deus. Muitos estão chegando, outros chegaram e ficaram, gostaram, mas que não mudaram ainda de natureza. Pois para que o joio fosse transformado em elemento precioso, importante dentro desta seara, ele precisava deixar de ser joio para ser trigo. E a única maneira era morrer joio e ressuscitar trigo. Isso chama-se novo nascimento. Vamos encontrar este elemento em todas as searas, em todos os arraiais. Vamos encontrar todo tipo de pessoas. Os que já se converteram, os que estão se convertendo, os que vão se converter e os que nunca se converterão. Nunca. E, às vezes, nós imaginamos, bom, lá é uma igreja que se reúne e fala em nome de Deus, ensina sobre as verdades de Jesus. Então, lá, todo mundo é o trigo. Então, quero lhes dar aqui uma notícia muito importante. Não. Nós temos, pelo menos, aqui entre nós, 28 tipos de joio. 28 tipos de joio. Pasmem vocês. Por isso que eu fiz questão de escrever, de separar esse material e colocar nas mãos de vocês. Eu não vou ler texto por texto, porque não é possível. Mas eu deixei nas mãos de vocês para vocês conferirem com a Bíblia de vocês, se é que vocês têm interesse. Né? Conferirem. São 28 tipos de joio. Veja o que é que o apóstolo São Paulo diz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda de Timóteo, no capítulo 2, segunda de Timóteo, capítulo 2, aqui no verso 20 a 21, Paulo diz assim, explicando para nós isso que eu estou tentando falar com vocês. Paulo diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Paulo está explicando. Numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também utensílios de madeira e há também utensílios de barro. Alguns desses utensílios é para a honra. Outros, porém, desses utensílios, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra, diz o apóstolo São Paulo. Então, diz ele, numa casa tem vários tipos de utensílios. Os utensílios muito especiais, de ouro, de prata, utensílios utilíssimos, mas aqueles utensílios que estão lá só para fazer parte da ornamentação da casa.
só fazem parte para a ornamentação da casa. Utensílios que, diz o apóstolo São Paulo, estes somente quando forem alcançados e santificados, quer dizer, separados pela graça de Deus salvadora em Jesus, serão úteis ao seu possuidor, estando a partir daí preparados para toda a boa obra. Então, no seio da igreja, nós vamos encontrar gente de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. Aqui, nesta manhã, vamos ter gente de toda forma, todo tipo, toda a experiência. Né? Como eu já disse a princípio, uns que já nasceram de novo, uns que vão nascer, outros que nunca nascerão. Não tem jeito. É que nós nos equivocamos, que olhamos assim e falamos, todos aqui são maravilhosos, santos, fantásticos. Quando o apóstolo São Paulo, por exemplo, olha para a igreja em Corinto, então você vai ver as duas cartas de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda carta, e Paulo observa exatamente isso. Ele observa que havia aquele tipo de membros daquela congregação em Corinto que eram facciosos, que provocavam divisões, que eram maledicentes, né, que eram cheios de ira, que eram adúlteros, que eram mentirosos. Então, Paulo diz assim, este pessoal todo está aí junto com vocês. Então, 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, é importante que até isto aconteça para que aqueles que de verdade são transformados, sejam conhecidos. E aqueles que de verdade não tiveram nenhuma experiência pessoal, sejam também destacados. Pois aí disse Jesus, por seus frutos os conhecereis. A gente só conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Só. Uma macieira costuma dar maçãs. Uma laranjeira costuma dar laranjas. Então a gente sabe que aquela árvore é boa pelo fruto que ela produz. Sabe-se qual é a árvore por causa do fruto excelente ou não que ela está oferecendo. Então, que tipo de fruto produzimos nós? O tipo de fruto que nós produzimos vai identificar a nossa real experiência com o Senhor. Nós seremos conhecidos pelos frutos. Alguém diz assim, não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Não, nós não julgamos ninguém, nem queremos julgar ninguém, porque o juiz é um só, é Deus. É só Deus quem julga. Agora, nós podemos conhecer as pessoas, disse Jesus, por seus frutos os conhecereis. Ponto. Não disse os julgareis. O nosso problema é esse, a gente imediatamente julgar. Então, esse é o mal que cometemos. Que cremos que Deus está no seu trabalho constante com a vida das pessoas, e estou certo de que gente que talvez ainda hoje não tenha experimentado a graça regeneradora e transformadora e santificadora de Deus o Pai, amanhã, pela infinita bondade e misericórdia do nosso Deus, poderá se arrepender, poderá experimentar transformação, confessando os seus pecados, mudando de vida e ganhando, como diz Paulo, ganhando a capacidade de ser santificado para toda a boa obra. Então, meus queridos, nós nos equivocamos quando julgamos, mas nós, naturalmente, vamos evidenciar quem são as pessoas pelos frutos que elas produzem. Disse Jesus, por seus frutos, veja comigo, terceira carta de João, o apóstolo, lá no finalzinho da sua Bíblia, lá o livro que antecede ao livro de Judas, né, do Apocalipse, Judas e depois João. Aqui está, terceira de João, versos 9 e 10. Veja só, joio no meio da liderança.
Veja, joio no meio dos líderes da igreja. Olha o que o apóstolo João diz, terceira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Olha lá, verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Por seus frutos conhecereis. Farei lembradas as obras, os frutos que ele produz, diz João, as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Tomem cuidado com gente que gosta de jogar um contra o outro com palavras maliciosas. Maliciosa aqui é o seguinte, com segundas intenções. Com segundas intenções. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. E aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Então, estão vendo aqui? Dentro do ministério pastoral, na liderança de uma igreja, havia joio. João está dizendo, não imite gente desta natureza. Não pratique as obras que ele pratica. Não tenha as atitudes que ele tem. Ele quer ser o dono da igreja. Ele quer ser o senhor da história. Ele quer ser o todo-poderoso. Ele quer ser o Deus do rebanho. Gente como esta, você fuja desta gente. Saia de perto desta gente. Não imite o que é mal. Porque esta gente jamais viu a Deus. Dá uma olhada na descrição séria. Olha, 2 de Coríntios agora, veja o que é que Paulo, agora é Paulo, o que é que ele continua dizendo lá, no texto que mencionei, de 2 de Coríntios 11. Veja o que ele diz, 2 de Coríntios, capítulo 11, verso de número 13. Paulo diz assim, olha só a clareza desta declaração, quando ele falava a respeito dos dons espirituais. Ele dizia assim, capítulo 11, versos 13 a 15. 2 de Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lembra-se do que Jesus ensinou na parábola? Que o inimigo, o diabo, saiu para semear a sua semente no meio do trigo. E aqui Paulo está explicando, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e ele fica aonde? No meio do rebanho, no meio do trigo. Trigo, não dá para tirar o joio, porque se arranca o joio, arranca o trigo também, estraga, então não dá. Então, deixa o joio crescer junto. Deixa o joio crescer junto, na expectativa que o joio se arrependa e morra joio e ressuscite trigo. Mas deixa ele junto, porque por seus frutos os conhecereis, diz a Escritura. Então, o que é que Paulo está nos ensinando? Está nos ensinando que estes são falsos apóstolos e falsos obreiros, são fraudulentos. Eles transfiguram-se, eles transformam-se em apóstolos de Cristo, mas por seus frutos os conhecereis. Vamos lá para o finalzinho da sua Bíblia novamente agora. Antes da carta de João, temos a carta de Pedro. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 2,
verso 1. Veja o que o apóstolo Pedro nos ensina agora. Então, nós temos aqui os ensinos de João, de Paulo e agora de Pedro sobre estas questões. Segundo de Pedro, capítulo 2, versos 1. Assim, como no meio do... Aonde? No meio do povo. Surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós o quê? Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresias são textos, tópicos, ideias, teologia que promove divisão entre as pessoas. Esses dias na internet tem um grupo lançando divisão no meio da igreja de Deus, vocês não podem imaginar. Ao invés de cuidar da sua vida e da sua igreja local, eles querem que todo mundo seja e pense igualzinho a eles. Gente que promove divisão. Promove divisão em nome da teologia. E são grandes, eloquentes mestres nas Escrituras. Lástima que não façam da Escritura instrumento de salvação e transformação do ímpio, e não de confusão no meio das igrejas evangélicas, que é o que este grupo, um grupo por aí, tá? Um grupo forte por aí, que se propõe ser um grupo muito fiel às Escrituras, lançando divisão e confusão no meio do rebanho de Deus. Fico pensando, por que não evangeliza o perdido? Por que não vai lá para a Arábia Saudita? Por que não vai lá para a Europa? Por que não sai para os países muçulmanos para pregar o Evangelho? Ao invés de lançar divisão no seio das igrejas. Pela internet, está aí. E o que ele gosta mesmo é de influenciar os jovens. Muitos dos nossos jovens, inclusive, têm se admirado, se encantado com os ensinos deles, achando que ele tem a última palavra em teologia. Quando, se ele tivesse a última palavra em teologia, e a teologia fosse de Deus, ela unia e não dividia. Ela unia o rebanho e não dividia. E com aquela pretensão vaidosa, nós somos os detentores da verdade. Quando você notar alguém achando-se o detentor da verdade, fuja logo. Que a verdade é Cristo e sua palavra, e não a minha interpretação. A minha interpretação pode ser diferente da sua. Mas não quer dizer que a minha interpretação tem que ser a única no mundo e só eu é que sou o dono da verdade e vocês todos têm que seguir. Não, as Escrituras é a palavra de Deus. Nós temos que firmar a nossa fé na palavra de Deus e não nas inclinações teológicas de muitos dos nossos grandes e eloquentes mestres da teologia, que promove heresia e divisão no meio da igreja. Quero dizer a vocês, a Comunidade da Graça tem uma teologia firme e sólida. Sabemos em quem cremos, como cremos, por que cremos, e ensinamos vocês a base da nossa visão teológica. Agora, eu não posso obrigar que a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista, pense como eu penso. Posso? Não. Por quê? Primeiro, porque somos cristãos. E eu tenho que amá-los e respeitá-los na diferença que eles têm. Porque se o Cristo deles é o mesmo Cristo meu, eu tenho mais aqui amá-los, honrá-los e servi-los. E não querer que agora dizer, vocês pentecostais estão todos errados. Vocês carismáticos todos errados. Nós estamos certos. Então Paulo é muito claro em dizer, esses donos da verdade, veja aqui, reserva-se para eles, são falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, porque eles são muito dissimulados, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse é o que lhes ocorrerá, repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também,
movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Deus é fiel e não vai deixar ninguém confundido. Então, cuidado com esses ensinos que promovem divisão na igreja, que promovem divisão dentro do rebanho de Deus. Se você gostou de determinada verdade que é ensinada por determinado grupo, posso pedir uma coisa para você? Vá para lá! Vá para lá! Vá para lá! Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Entendeu? Vá para lá. Agora não faça divisão, porque por causa da divisão você vai destruir-se a si próprio e destruir pessoas que poderiam até ser alcançadas pela graça de Deus e, por causa da confusão lançada na mente delas, no coração delas, ficam inseguras e acabam, muitas vezes, abandonando a fé. E você vai ter que dar contas das pessoas que se perderem por causa da sua tolice, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência. Sabe disso? Então, você pode, mas eu não gosto, eu gosto mesmo de ser batista. Pronto, vai ser batista. Não, eu quero mesmo ser a Assembleia de Deus. Ótimo, irmãos queridos, vá para a Assembleia de Deus. Não, a minha fé mesmo é nos presbiterianos. Ótimo, são irmãos queridos, vá para lá. Agora, não queira trazer a teologia, a cultura, a maneira de pensar, de agir, de refletir, dos presbiterianos, assembleianos, batistas, pentecostais ou qualquer outra coisa. Deus tem nos dado uma identidade e um destino. Tanto quanto eu gosto de ser respeitado nas verdades que eu creio, eu costumo respeitar as verdades também de vocês, que não creem igualzinho a mim. O fato de nós não crermos igual não significa que nós temos que ser inimigos. Porque hoje em dia, até estava escrevendo para o meu filho um dia desse, dizendo que triste o mundo moderno que nós estamos vivendo, o mundo da radicalização. Se você não pensar igual a mim, vou te matar. Coisa louca. Coisa louca. Se você não andar como eu ando, você é meu inimigo. Se você não pensar como eu penso, te ponho na cadeia. Mando matar você. Mas para com isso. Nós não somos inimigos uns dos outros. Somos pessoas que pensam diferente. Mas isso deve causar, da nossa parte, respeito pelo nosso semelhante. Respeito. Se ele não pensa igual a nós, isso não significa que nós somos os donos da verdade. Significa que nós podemos ser amigos uns dos outros, nos amarmos uns aos outros, porque, acima de tudo, quem é a verdade não é a minha inclinação teológica. Quem é a verdade tem um nome. Esta verdade chama-se Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, disse Jesus, eu sou a vida. Então, Cristo é a nossa verdade. Nós nos unimos a Cristo. E Ele é o fundamento da nossa fé. E não a nossa teologia, porque a nossa teologia é diferente da teologia dos outros. E nem por isso a do outro é do diabo, e nossa é de Deus. Para com isso. Não, a de vocês está tudo errado, eu que estou tudo certinho. Quando você chegar nesse ponto, Deus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque isto é iniquidade. Isto é iniquidade. Que Deus livre a mim e a você de andar nesse tipo de caminho. Então, na liderança nós temos os falsos mestres, temos os doutores, temos os profetas. Vocês acabaram de ler comigo esta declaração que o apóstolo Pedro nos faz. Vou repetir, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais, introduzindo dissimuladamente, por baixo do pano, heresias destruidoras até o tempo de renegarem o Senhor soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós.
usam o povo para ganhar lucro sobre o povo. Isto é vergonhoso, isto é covarde, isto é demoníaco, isto é satânico, isto é perverso. Que Deus livre-nos sempre de andarmos nesse tipo de caminho. Farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há muito tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Bom, estou destacando aqui a questão da liderança. Agora, vejam no meio do rebanho. Vejam no meio do rebanho. Dá uma olhada no meio do rebanho. 2 de Coríntios, capítulo 11, eu não vou ler todos os textos, mas só um ou dois aqui para a gente firmar a nossa fé nesta palavra. Olha lá, 2 de Coríntios 11, 26. Olha lá, o apóstolo São Paulo está dizendo assim. 2 de Coríntios, estou insistindo em primeiro, aí não dá, né? 11, 26. Olha lá. 2 de Coríntios 11, 26. Veja as características. Leia o verso 24 comigo. São ministros de Cristo? Pergunta Paulo. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Nas prisões, muito mais. Em açoites, muito mais. Sem medida em açoites, muito mais. Sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, um naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios. Quem eram os patrícios? Judeus. Os falsos irmãos judeus. Em perigos entre os gentios, os ímpios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigos entre falsos irmãos. Como é que a gente sabe que é falso irmão? Por seus frutos os conhecereis. Não dá para a gente sair carimbando. Legítimo, falso, legítimo, falso, legítimo, falso. É como você, uma nota de R$100. Você já viu a nota de 100 falsa? Eu já. É igualzinha a nota legítima. Igualzinho. Igualzinho. Só que nessas lojas tem um produto que passa, uma caneta que passa, que identifica a nota falsa e a nota legítima. Mas tudo é igual, a marca d'água, a bandeira brasileira, tudo igualzinho. Tudo. A pessoa mostrou para mim, né, porque eu tive a curiosidade de perguntar numa loja que comprava, né, como é que ele sabia distinguir. Ele falou, professor, sabe, eu não consigo distinguir. Claramente não, mas está aqui uma caneta especial que eles têm, passa em cima da nota, e aí então, pela cor da tinta que vai destacar, é que você vai saber que a nota é verdadeira, é legítima ou não. Sabe, queridos? A gente só sabe quem é o legítimo por seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Eu já vou destacar os frutos para vocês. Então, temos os falsos irmãos. Quem mais? Os hereges, que eu mencionei agora, são aqueles que provocam divisões. São os que provocam falatórios profanos. Está me acompanhando aí? Acompanhando aí? Os falatórios profanos. Gente que fala demais de bobagem. Os que têm conversas torpes que não devem ser nomeadas. Conversa tola. Que promove divisão, humilhação, contenda. Os infiéis, vá anotando aí, os infiéis. Os causadores de males, aqueles que provocam ferimentos nos outros, que machucam, porque traem, porque caluniam, porque ferem as pessoas, são desleais. Os enganadores que não confessam que Cristo veio em carne para aniquilar o pecado. Os cães, que são os maus obreiros, são cães, vivem mordendo os outros. Já notar alguém mordendo os outros? Esse é o ministério do cão.
tem o docão e decão, né? Aí você vê o que é que você prefere. Tá? Que os dois são iguaizinhos. É o docão que morde como cão. Os inimigos da cruz de Cristo, que não creem no Evangelho que transforma, que produz novo nascimento. Os que pecam para a morte, são aqueles que insistem no pecado para a morte, que não se arrependem, não abandonam e continuam escravos do pecado. Os murmuradores, já viu os murmuradores? Gente que está sempre se queixando de uma coisa ou de outra, está sempre insatisfeito. Como é que está o tempo hoje? Ah, que horrível. Saindo o sol, eu não queria sol, eu queria chuva. Mas, olha, choveu ontem, mas não, que aquela chuva estava pavorosa. São esses que estão sempre insatisfeitos com tudo e com todos. Os legalistas que negam a graça de Deus, legalista, acho que a justificação é pelas obras e não pela fé, pela graça. Os desordenados, gente que não tem ordem na sua vida moral, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida sexual, na sua vida profissional. Desordenados. Os falsos adoradores, gente que tem só adoração como título de mensagem, de CD, de hino. Pensa que adoração é o compromisso de adorarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, de ter um único Deus a quem devemos respeito, honra e obediência. Então, tem mais ainda. Os impuros, gente impura na sua vida, gosta de programas de internet que visam a imoralidade. A imoralidade, vocês conhecem isso, que gosta muito de revista pornográfica, né? Que gosta de filmes pornográficos, são os impuros. Os avarentos, que são donos do seu próprio dinheiro, imaginam-se donos, e o resultado que não repartem. Os idólatras, os que têm ídolos diante de si, não só os ídolos de pedra, de mármore, de madeira, não. Os ídolos mentais. Ídolos mentais, projetos mentais. O namorado pode ser um ídolo, a namorada pode ser um ídolo, o seu trabalho pode ser um ídolo, sua vocação pode ser, enfim. Os beberrões, o cara que enche a cara, que gosta de viver embriagado. Fiquei assustado com uma senhora não é cristã, mas falava comigo com a Sueli essa semana, ela contando que ela fez uma viagem, foi participar de um congresso lá no sul do país, e aí, no final do encontro no congresso, as pessoas do congresso, que estavam lá no congresso, foram para uma celebração à noite, uma pizzaria e tudo. Lá. Ela disse assim para mim e para a Sueli, ela falou assim, vocês sabem, eu nunca vi o número que tinha no banheiro, na toalete feminino, número de mulheres embriagadas. Mulheres embriagadas. E aí a senhora contou para mim o seguinte, dizendo, e tinha uma lá que estava procurando a saia. Porque ela tinha feito as necessidades no toalete, e tinha levantado a saia. Tinha levantado a saia ficou aqui enrolada na coisa. Levantou a saia, ficou aqui. Então, e ela estava procurando a saia, onde é que estava a saia. Sabe? De tão embriagada que ela estava. Essa senhora contou isso para mim e para a Sueli, contou completamente assustada com o que está acontecendo com o nosso mundo moderno. Hoje em dia, as mulheres bebem mais do que os homens. E, portanto, cria-se uma dependência maior das mulheres, porque por causa do sistema hormonal da mulher, que é diferente do homem, elas têm menor resistência à bebida alcoólica. Então, quando as mulheres bebem,
elas se tornam mais dependentes mais rapidamente do que os outros. E essa moça estava procurando onde estava a saia dela. Aí ela disse, está aí, você enrolou, está na sua cintura. É assim. Ela ficou escandalizada, ela contou para nós, dizendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o nosso mundo moderno? Tristeza, tudo isso, né? Entre nós, isso não tem nem que se nomear. Que os embriagados, os beberrões, não herdarão o reino dos céus. Leia a escritura de 1 Coríntios 5, verso 11. Você vai ver lá. Por isso que eu deixei a lista dos textos para você. Eu não vou ter condição de ler. Se você achar que eu exagerei, veja o que é que a Bíblia diz antes de achar o que eu ensinei hoje pela manhã. Então, temos lá, o que mais? Temos os roubadores, que se dizem irmãos. Roubadores, que se dizem irmãos. Roubadores de Deus e roubadores também dos outros. Não é só roubar dinheiro. Tem gente que é ladrão de tempo, ladrão de sonho, ladrão de energia. Às vezes tem gente que quer roubar minhas energias, sabia? Que de dinheiro eu já não tenho nada mesmo, então não dá para roubar dinheiro de mim. Então não tem, está falido, não vai conseguir. Mas me rouba tempo, me rouba energia, me rouba atenção, tudo com bobagem, com tolices que não leva a coisa nenhuma. Roubadores. Tá? O que mais? Temos os que servem o seu ventre, preocupados consigo mesmo, sua satisfação pessoal. Aqueles que com palavras suaves e lisonjeiras são enganadores. Veja, isto tudo dentro da onde? Dentro da onde? Dentro da onde? Do rebanho, da igreja. Sim, senhores. Sim, senhores. Hoje aqui entre nós tem gente assim, sabia? Sabia disso? Enganadores. Lá embaixo onde diz assim, os mancos, está lá, pegou na sua? Diz assim, os quase cristãos. Está lá, os quase cristãos. Pula aí a prática pastoral, pula aí. Os quase cristãos. Os mancos, os desanimados. Manco é aquele cara que tropeça aqui, oi, cai acolá, e vive tropeçando em todo lugar. A gente tropeça aqui, cai acolá, manco. Os desanimados, os que não alcançaram a promessa, os que perderam o primeiro amor e devem arrepender-se, os amarrados pelo diabo, os duvidosos, os mornos, os carnais com dons espirituais. Tem carnal com dom espiritual. Se pensa que é, mas não é. Por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Os falsamente espirituais, aqueles que são muito espirituais. Conhece os falsos espirituais? É aquele que chama assim o irmão e fala assim, irmão João, deixa eu contar uma coisa para você. Precisamos orar muito pelo Tiago. Por quê? O que foi que eu... Não, o Tiago, precisamos orar pelo Tiago. Agora, é só para a gente orar por ele. Porque o Tiago, olha, o Tiago é mau funcionário. Ele abandonou a mulher. Ele não presta. Ele agora é um adúltero. Então nós precisamos orar muito pelo Tiago. Escuta, você já falou com ele? Não, não estou falando com você. Estou falando com você para a gente orar por ele. Porque sabe, nós temos que orar muito por esse irmão. Isso é o falso espiritual. E a igreja está cheia de gente assim, quando quer falar mal da vida do outro, quando quer falar mal dos irmãos, olha, precisamos orar muito por esse pastor, viu? Esse pastor está muito ruim. Ele não está bom, mas oramos por ele. Olha, estou jejuando pelo pastor Carlos Alberto, para ver se ele melhora. Filho, ora mesmo por mim, porque o negócio está ruim do meu lado. Esse é o melhor. Mas não fala isso para o outro, fala para mim. Quando você fala para o outro, você não me ajuda em nada. Certo? Quando você fala do outro irmão para o outro, sem ter falado primeiro com aquele que precisava ouvir, sabe o que você está cometendo? Pecado. Murmuração. Os murmuradores não herdarão o reino dos céus, com toda a sua espiritualidade.
Tem uns que até que, né, se ajoelham e tiram fotos ajoelhados, tiram fotos com as mãos levantadas para o céu, de uma espiritualidade que se olha fantástico. Por seus frutos os conhecereis, os falsamente espirituais. Porque a vida deles, o estilo de vida deles, nega a sua realidade. Os carnais com dons espirituais, os falsamente, os que ainda vivem no pecado. E qual é a nossa prática, pastor? Prática pastoral nossa, antes de eu encerrar, a prática pastoral nossa está aqui em 2 de Timóteo, agora, 2 de Timóteo, capítulo 2, pega lá. Como é que nós devemos tratar com esta gente? 2 Timóteo 2, verso de número 24. 2 de Timóteo 2, verso de número 24. Pegou lá? Vamos lá. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, sintetizando, toda esta prática, esses 28 frutos da vida do joio no seio da igreja, diz o apóstolo São Paulo que não é para a gente mandar embora, não. Fica com a gente. Porque Deus vai dar um arrependimento. Deus lhes concede não só arrependimento para se converterem, para experimentarem a plena verdade. Deus vai levá-los a experimentarem a regeneração, a transformação, o arrependimento, a confissão e a nova vida. Então, não é para botar para fora. Não é para julgar ninguém. Você é, você não é. Aqui ninguém é carimbador. Carimbador do apóstolo Pedro. Como é que é esse negócio do carimbador de Pedro? Não é Pedro que fica lá com a chave do céu? Aí tem um carimbador. Aí vão passando na fila, né, os que vão entrar, e aí Pedro chega lá e fala assim, esse entra, pá! Dá um carimbo na testa. Pode entrar. Aí o anjo fala, Pedro falou que pode entrar. Aí vem vindo outro, pá! Entra. Ele é o carimbador. Carimbador para poder entrar. Outro que chega e fala assim, esse não carimbo não, você não serve, você está fora. Aqui ninguém é carimbador no reino de Deus. Que todos nós somos irmãos em Cristo. Uns já nasceram de novo, uns vão nascer de novo, outros estão nascendo agora, outros nunca nascerão. Mas a nossa função é não julgar ninguém, é amar a todos, honrar a todos, receber a todos, acolher a todos e destacar o que fazem, porque aquilo que eles fazem, se for mal, deve ser rejeitado com veemência. E com isto aqui eu vou encerrar hoje pela manhã, para nós tomarmos a ceia. 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 6. 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 6. Paulo estava falando sobre a ceia, que, olha lá. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai o quê? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, a ceia, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. E agora o verso 9. O que deve fazer com gente que apresenta todos esses frutos de impiedade. O que é que devemos fazer?
Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os... Não se associe com gente desta qualidade. Olha o verso 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. O que é que deve fazer? Verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, não comais. Não sente-se à mesa com gente que tem esse estilo de vida, esse tipo de comportamento. Não coma com gente assim, porque você atrai para você toda a maldição que está sobre a vida dele, atrai sobre você. Então não coma com gente assim. Porque a refeição que nós vamos fazer, quando sentamos à mesa com pessoas da nossa confiança, pessoas leais que vão nos abençoar. E nós estamos repartindo pão para abençoar as pessoas. Mas o que deve fazer? Aquilo que Paulo indicou a Timóteo. Fale com eles. Converse com eles. Não se associe a eles. Afaste-se deles. Não os receba em casa e nem os cumprimente. Gente que você notar que está envolvido com maledicência. Gente que está provocando divisão no meio do rebanho. Observe e fuja desse tipo de gente, para que você não seja contaminado igual. Porque estes tais estão já condenados, se não se arrependerem, e vão levar você também a uma experiência de condenação. E agora, veja lá, finalizando, veja lá as advertências que são feitas a todos os cristãos e você observe qual a sua real necessidade nesta manhã. Você pode dar como Ananias e você pode morrer na mentira. Que Ananias mentiu ao Espírito Santo e morreu na mentira. Você pode desejar morrer como Balaão, cheio de carisma, muito caráter? Não. Carisma 10. Caráter 0. Integridade 0. Você pode sacrificar como Caim, trouxe o fruto da terra. E então, assassinar seu irmão. Você pode testemunhar como Demas e amar o presente século. Você pode chorar como Esaú, arrependimento não legítimo e fora do tempo. Você pode servir como Geazi e nunca ter conhecido o verdadeiro Senhor do reino. Você pode ter zelo por Deus, como Israel. Tinha zelo sem compreensão, sem entendimento. Você pode ser um discípulo de Jesus como Judas, e mesmo assim não entrar no reino de Deus por ser um traidor. Você pode participar do culto como Coré, e não experimentar os benefícios do culto por causa do coração rebelde. Você pode abandonar Sodoma e Gomorra como a mulher de Ló, e nunca seu coração realmente foi transformado. Você pode fazer longas orações como os fariseus e continuar hipócrita. Você pode profetizar como Saul, que foi usado por Deus e reprovado por sua infidelidade. Você pode ter inúmeros discípulos, como Teudas, e nunca ter se transformado você num discípulo de Jesus. Você pode ter lâmpadas como as virgens e não ter entrado no reino de Deus. Você pode estar próximo ao reino de Deus, como o jovem rico, e não ter entrado no reino. Você pode profetizar, expulsar demônios, fazer milagres em nome do Senhor e não ser conhecido por Ele, por praticar a iniquidade. Você pode ser como Judas, um dos 12, participar do ministério e não entrar no reino de Deus. Portanto,
caminho hoje para mudança e transformação, para nós nos sentarmos à mesa do Senhor todos juntos. O caminho é do arrependimento. Primeiro, convicção de pecados. Segundo, arrependimento. Terceiro, nova vida. Nova vida. O fruto do Espírito, o apóstolo São Paulo destaca em Gálatas, é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram na sua carne estas paixões e essas concupiscências. Se dizemos que estamos em Cristo, vivamos como cristãos em Cristo. Sabe, queridos, eu fiz questão hoje de parar com vocês, colocar nas mãos de vocês este tema todo, para vocês levarem a sério, para vocês refletirem, porque às vezes, sabe o que é? Às vezes nós estamos querendo ensinar lobo a andar como ovelha. Não dá. Ensinar lobos a andarem como ovelhas não dá. Insistir que as pessoas sejam santas, como o santo é aquele que é o nosso Pai que está nos céus, se elas não ganharam uma natureza nova e santa, não dá. Querer ensinar bode a ser ovelha, não dá. Sabe por quê? Porque o bode fatalmente no momento certo volta-se contra você e vai chutar você. E vai dar um coice em você. Esta é a característica do bode. O bode vai voltar-se contra o seu próprio dono. Porque é a natureza de bode. Então não dá. Por isso Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. A ovelha é simples, é mansa, a ovelha obedece, honra e ama o seu pastor. E segue o seu pastor. O bode não segue o seu pastor. O bode resolve tomar o caminho que ele bem entende e anda no caminho que ele bem entende. E é aquele que diz assim, não tem que dar satisfação para ninguém. Faço o que eu quero. Não estou sujeito a ninguém. É Deus, que eu só obedeço a Deus. Quando você notar a gente falando isso, abre os olhos. Porque esse tipo de gente não herda o reino de Deus. Não herda o reino de Deus. Nossa comunidade precisa ser uma comunidade que faça diferença nesta geração. De homens e mulheres santos de Deus. Homens e mulheres que odeiem o pecado e amem a justiça. Homens e mulheres que amem a palavra de Deus e odeiem maledicência e odeiem divisão, contenda e odeiem inimizades, porfias, odeiem. Nossa comunidade precisa ser uma comunidade santa, que ame apaixonadamente a Deus, porque amando a Deus nós vamos nos amar uns aos outros. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu fiz questão de hoje deixar vocês parados assim como vocês estão, com o papelinho na mão, com o esbocinho na mão, para vocês entenderem o seguinte: Deus leva a sério aquilo que você crê. Se você diz que agora ama Jesus e quer andar a vida de Cristo, a Escritura diz: aqui está o modelo. Necessário vos é nascer de novo. Estes são aqueles que entram no descanso. Estes são os vencedores, como diz o apóstolo São Paulo em Romanos 8:37. Estes são a noiva, a igreja, a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém. Que o Senhor nos ajude. Agora eu quero levá-los antes da ceia a fazer uma reflexão. Se você notou que algumas dessas qualidades do joio estão na sua vida, é você e Deus hoje. Como? Arrependimento. Senhor, por favor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu estou fora do teu reino. Senhor, estou junto com o trigo, mas eu ainda sou joio. O dia que você quiser conhecer o joio e o trigo, está na minha sala. Tem um quadro, porque eu ganhei lá de um guia em Israel, quando estive lá. Ganhei de um guia, ele fez questão de me mostrar, né, um ramo de joio e um ramo de trigo. O trigo é bonito, ele tem cachos com grãos muito bonitos.
O joio, ele tem folhas como se fossem espinhos. Muito parecido. Só que um tem espinhos, outro tem frutos. Por isso disse Jesus, por seus frutos os conhecereis. Estou vendo uma mosca voando aqui. Tem uma mosca voando aqui. Vocês estão tão silenciosos que eu posso ouvir as moscas andando, voando por aqui. Que bom. Que esse silêncio produza arrependimento, confissão e nova vida. Feche os seus olhos. Incline a sua fronte. Examine seu coração. Examine-se.